Basicamente, a Europa declarou guerra à Rússia. Agora não é mais Rússia contra a Ucrânia, é Europa e Rússia. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Europa deu aval para a utilização de seu armamento pela Ucrânia para pegar a Rússia em seu próprio território. Sabe? Não é só para defesa, não, é para atacar o seu próprio território, é isso que a gente vai entender. Então a gente vai falar sobre esse assunto, começando pelo Donald Trump. Ontem a gente fez um vídeo, eu expliquei para vocês porque que o Donald Trump ainda tem essa relação com o Putin. E hoje, né, hoje não, na verdade ontem mesmo, o Donald Trump chamou o Vladimir Putin de louco. Ele falou assim que o Vladimir Putin é louco pelos ataques que ele está fazendo. E aí a gente faz sempre aquela crítica que vocês já sabem que a gente faz aqui atualidades a partir do senso crítico, do porquê que não chama Netanyahu de louco. Já foram mais de 50 mil mortos lá. Enfim, vamos falar sobre esse assunto. Eu já vou pedir para vocês curtirem esse vídeo. E também, se vocês quiserem ter o café Vero na sua casa todos os meses, como eu recebo aqui, eu vou deixar o cupom de desconto para vocês com o link da Vero também. Vocês podem optar pelo plano mensal ou pelo plano anual, tá bom? Para a gente poder acompanhar esse assunto. Vamos lá então ver o que está acontecendo. Primeiro vamos abrir aspas para o Donald Trump, que ontem ele falou assim, vamos lá, ele diz assim, ó, sempre tive um ótimo relacionamento com Vladimir Putin, da Rússia, mas algo aconteceu com ele. Então ele está falando, alguma coisa aconteceu com o Putin. Ele ficou completamente louco. Ele está matando desnecessariamente muitas pessoas, e não estou falando apenas de soldados. Mísseis e drones estão sendo disparados contra cidades na Ucrânia, sem motivo algum. Eu sempre disse que ele quer toda a Ucrânia, não apenas um pedaço dela. Talvez isso esteja se provando certo, mas se ele fizer isso, levará à queda da Rússia. Da mesma forma, o presidente Zelensky, aqui é um ponto importante porque ele já começa a falar, ó, não, mas eu não estou do lado do Zelensky, né? Não está fazendo nenhum favor ao seu país falando do jeito que ele fala, porque ontem o Zelensky, no vídeo que a gente trouxe, o Zelensky falou que o Donald Trump que é o causador dessa guerra, porque o Donald Trump é o causador, faz a manutenção dessa guerra, né? Porque o Donald Trump ele não tem uma postura mais crítica ao Putin. Tudo que sai da boca dele causa problemas. Eu não gosto disso e é melhor parar. Essa é uma guerra que nunca teria começado se eu fosse presidente. Esta é a guerra de Zelensky, Putin e Biden. Inclusive, ele faz muitas críticas aí. Ele fala que começou no governo Biden, de fato começou, não de Trump. Estou apenas ajudando a apagar os grandes e feios incêndios que foram iniciados por incompetência e ódio grosseiros. Ponto importante para se destacar. Primeiro, ele sempre vai colocar a culpa lá atrás. Ele está assumindo, ele está tentando desviar uma posição de fracasso do próprio Trump. O Trump está tentando retirar o fracasso dele da cena. Por quê? Porque, vamos lembrar, gente, é importante lembrar aqui, ó, que senão a gente esquece, ó, desde o início, antes mesmo dele ser eleito presidente, ele falou que acabaria com essa guerra em um telefonema. E não aconteceu. Então agora ele já está falando, ó, é porque o Putin ficou louco, entendeu? O Putin ficou louco. Então, assim, ele já está tentando tirar o foco dele ali. Aí bota a culpa no Zelensky, bota a culpa no Putin e no Biden. Só para ficar claro ontem, sobre o que aconteceu ontem, né, dessa guerra, que o Zelensky botou a culpa no Trump e tal, quem realmente causou essa guerra foi a OTAN. Tá? E os Estados Unidos faz parte da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Tá? Lá em 2014 para frente, quem causou essa guerra foi a OTAN, apoiando um golpe de Estado na Ucrânia. E basicamente é isso, incitando a reação russa, tá? E aqui não é apoiando a Rússia, não é isso. Mas a gente não pode limitar, não pode simplificar as coisas e falar, foi uma questão pessoal. Paramos com isso, tá? Então vamos lá, esse é um ponto. Agora, escrever na sua rede social, na rede social, não significa que vai ter alguma coisa para além disso também, né? Já falei para vocês que o Trump, pontos importantes, ele, mesmo assim, ele não faz críticas severas ao Putin. Isso aqui não foi uma crítica severa, convenhamos. Tá? Ah, mas só como uma ameaça. Ele falou que vai causar o caos da Rússia, que não sei das coisas. Mas ele não fez nenhuma ameaça necessariamente à Rússia. Ele tem interesses estratégicos na região.
comerciais, econômicos, a gente falou ontem sobre terras raras, certo? Então esse é um outro ponto também. E o que você tem de maior ameaça ali, de fato aí é uma ameaça, é o que estão falando que Trump está cansado e que pode simplesmente abandonar isso. Abandonar qualquer tipo de negociação. Só que aí ele assinaria de fato o atestado de fracassado, certo? Isso pode ser um blefe. Vou abandonar, vocês não estão chegando a nenhum lugar, vou abandonar, então ponto. Né? Agora, e aí no outro lado do mundo, na Europa, tá, atravessando o Atlântico, tá? A gente está falando dos Estados Unidos agora, nessa relação, a Europa, lideranças europeias, agora com a liderança, né, encabeçados aí por Friedrich Merz, que é o premier, né, o chanceler alemão, deu aval para a Ucrânia. Falou assim, vocês podem agora atacar, a gente não vai limitar. Vamos abrir aspas para ele aí. Ele falou assim, ele chegou, o Friedrich Merz, hoje, né, e disse com as seguintes palavras. Olha só pegar aqui. Já não existem quaisquer restrições ao alcance das armas entregues à Ucrânia. As armas foram entregues, agora ele falou assim, agora você pode usar, tá? Nem pelo Reino Unido, nem pela França, nem por nós. Nós seria, nesse caso, a Alemanha. Também não há restrições por parte dos Estados Unidos. Vai lá e ataca. Os Estados Unidos não deu nenhuma chamada de atenção pelo que ele falou, tá? O que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer é que eles já tinham fornecido esse armamento, um armamento pesado para a Ucrânia atacar a Rússia. Mas, por uma questão muito importante, a Ucrânia não poderia usar esse material todo até então. Por quê? Lembrem-se, se eles utilizarem, na perspectiva do governo russo, seria um ataque conjunto de Europa, tá? Estados Unidos nesse caso também. Tá? Seria um ataque conjunto da Europa. Então, o que ele está dizendo agora vocês podem atacar. Então, é um ataque da Europa. Na concepção russa, é um ataque da Europa. O porta-voz do Kremlin, certo? Ele respondeu. Ele falou assim, se tais decisões ocorrerem, elas potencialmente irão contra as nossas aspirações de chegar a um acordo político. Foi o Dmitry Peskov, né, que está sempre lá, é o porta-voz oficial do Kremlin, e ele fala, esse movimento da Europa é um movimento muito perigoso, que pode fazer essa guerra crescer, aumentar, é isso que ele está querendo dizer. Agora, que armamento é esse? Eu acho que agora é importante a gente entrar nesse ponto. É um armamento, ele está falando, na verdade, a Alemanha cedeu para a Ucrânia os mísseis Taurus. E por que a Ucrânia, desde o começo da guerra, queria esses mísseis? O que é o míssil Tauro? O míssil Tauro é um míssil de fabricação teuto-sueca, que significa que ele é alemã e sueca, tá bom? Ele é um míssil que ele consegue se guiar por GPS, você faz uma rota pré-definida para ele e ele consegue atingir algo. A Ucrânia quer justamente para poder atingir instalações russas, certo? E ele é de difícil interceptação, porque ele voa, ele é lançado por aviões, mas assim no momento que ele é lançado por aviões, as torres de controle no solo conseguem garantir a chegada dele no alvo. Através do GPS, ele seguia também por pontes, viadutos, assim, as coisas são difíceis, as estruturas são difíceis de impedir com que esse míssil ele perca o foco, né, perca o sinal. Ele voou numa altura baixa, que é mais ou menos ali 32 a 35 metros, porque quanto mais baixa a altura, mais difícil de ser pego no radar, tá bom? E aí um ponto importante, eu vou passar para o mapa para vocês verem a questão estratégica da Ucrânia ao utilizar os mísseis Taurus. Basicamente é isso aqui, gente. Eu vou colocar aqui uma caneta amarela, porque aí destaca aqui no mapa. É o seguinte, toda essa região aqui que vocês estão vendo, esse aqui é um mapa de fevereiro, tá, de 2025, mas ele não é tão diferente do que se tem hoje, maio de 2025. Essa área que está mais riscada aqui, é uma área aqui, por exemplo, nesse caso a gente está falando da Crimeia, e essa área aqui é aquela região próxima a Kursk, que é uma região de disputa que a Ucrânia tinha conseguido chegar até mais ou menos aqui essa região aqui em cima aqui de Kursk, depois a Rússia conseguiu avançar.
O que esses mísseis seriam interessantes do ponto de vista da Ucrânia? Eles teriam um lançamento desses mísseis, eles voam mais ou menos numa velocidade, numa distância de 500 quilômetros, tá? Ele consegue atingir cerca de 500 quilômetros. Eles conseguiriam atravessar esse território, basicamente, e atacar instalações russas, certo? Desse ponto aqui, atacando instalações russas, inclusive instalações que geram suprimentos para os soldados russos. Vocês entenderam? Que geram suprimentos, que entregam suprimentos. Então, eles acabariam com os suprimentos dos soldados russos, isolando os soldados russos nessa região aqui. Entenderam? São mísseis que seriam difíceis de fazer essa interceptação, certo? Seriam difíceis de fazer esse tipo de interceptação por conta do GPS, da alta tecnologia empregada nele, e por conta também da baixa altitude que esse míssil voa, certo? E aí você atacaria essas regiões, isolando cada vez mais os soldados russos. Mas é logicamente que a Rússia também sabe disso e também poderia ter também uma estratégia para lidar com essa situação. Então é isso, porque em linhas gerais nós estamos falando basicamente de uma declaração de guerra europeia à Rússia. Tá? É o que a Europa está coçando, sabe? Está coçando a mão já assim, desde o início. E parece que vai chegando cada vez mais perto. Tá? Então, é isso. É uma declaração de guerra. É uma declaração de guerra. Não significa que isso vá agora, nesse momento, a gente... Calma, meu jovem padawan. Não vai sair achando aí também que a gente está vivendo agora uma terceira guerra mundial. Tá? Não é isso ainda, pelo menos eu não nego essa possibilidade, mas eu não acho que seja assim de prontidão, tá bom? Existem vários fatores ainda a ser considerados, tá? De fato, também existe uma pressão de todos os lados, e isso pode ser também uma jogada para poder pressionar a Rússia a antecipar ou a acelerar o processo de tentar negociar uma paz ou pelo menos um cessar-fogo, tá bom? Então é isso. Vou ficando por aqui, deixa aqui nos comentários o que vocês pensam disso. E é isso, tá bom? Não deixe de curtir o nosso vídeo, tá bom? Amo vocês de coração, um grande beijo. Fui!